Sócrates e Platão inauguraram na filosofia uma metafísica racional que perdurou até a cultura moderna, que para ele é decadente. E como eu falei, né, muito pela sua base da filologia, ele pôde olhar para o mundo, para a cultura europeia e fazer esse diagnóstico de que, caramba, a gente já viveu muito melhor lá nos gregos e já aceitou a vida de uma forma muito mais jubilosa, e agora a gente está meio que se refugiando da vida por muito tempo por causa de um veneno que deu um jeito de penetrar na cultura. E esse veneno para ele era a filosofia de Sócrates e Platão e a metafísica racional que eles inauguraram. Para ele, Eurípides na arte, em paralelo com Platão e Sócrates na filosofia, expulsam o trágico e instauram o lógico. Para o Nietzsche é através da arte trágica que nós temos acesso às verdades profundas e os problemas da existência humana. Não é através da ciência, da lógica, das relações causais, mas através da criação. A criação, para o Nietzsche, é um ato de afirmação, é um ato de você dizer sim para a vida. Porque quando você transfigura a realidade em obra de arte, você, querendo ou não, também está dizendo sim, você também está afirmando essa realidade. Então, para o Nietzsche, mais importante que postular uma salvação após a morte, como Sócrates ou como Jesus Cristo, era olhar para a vida com uma perspectiva artística, trágica, afirmadora, que diz sim diante do horror e do mistério da existência. Seus objetivos eram criticar essa estética socrática e esse platonismo na filosofia, né? Sócrates e Platão aqui são tratados como uma coisa só, e apresentar uma alternativa de um renascimento da tragédia como era na época dos gregos. Como que ele pretendia fazer isso? Como que ele pretendia renascer o trágico? Através da música de Wagner, que era muito influente também sobre ele. Nietzsche também foi músico, embora não muito talentoso, né? Não é considerado um grande músico, obviamente um grande filósofo, mas ele também era músico e muito próximo do Richard Wagner, que posteriormente ele também vai classificar como um decadente. O Wagner era antissemita, né? Ele estava, enfim, ainda muito influenciado por ideias que o Nietzsche rejeitava, ideias de nacionalismo alemão muito forte. O homem civilizado grego sente-se suspenso em presença do coro satírico, e o efeito mais imediato da tragédia dionisíaca é que o Estado e a sociedade, sobretudo o abismo entre um homem e outro, dão lugar a um superpotente sentimento de unidade que reconduz ao coração da natureza. Mais para frente ele diz o seguinte: é nesse coro que se reconforta o heleno com seu profundo sentido das coisas, tão singularmente apto ao mais terno e ao mais pesado sofrimento, ele que mirou com um olhar cortante, bem no meio da terrível ação destrutiva da assim chamada história universal, assim como da crueldade da natureza, e que corre o perigo de ansiar por uma negação budista do querer. Ele é salvo pela arte, e através da arte salva-se nele a vida. Então, a lógica racional, ao cientificismo, a ideia de que é possível penetrar na verdade da natureza, a essa atitude, Nietzsche opõe a sua atitude trágica que estava nessas pessoas na Grécia, né? Ele falou do coro. No coro grego, as pessoas que estavam lá para assistir o espetáculo, elas participavam, elas integravam a peça, não existia esse distanciamento entre artista e público. Um público de espectadores, tal como nós o conhecemos, era desconhecido aos gregos. Em seus teatros, era possível a cada um, graças ao fato de que a construção em terraço do espaço reservado aos espectadores se erguia em arcos concêntricos, sobrever com inteira propriedade o conjunto do mundo cultural à sua volta e, na saciada contemplação do que se lhe apresentava à vista, imaginar-se a si mesmo como um coreuta. Desse ponto de vista, devemos considerar o coro, na sua fase primitiva de proto-tragédia, como autoespelhamento
do próprio homem dionisíaco. Muito que ele fala da música como a arte em destaque, né, como um espírito fundador da tragédia, já estava em Schopenhauer, que também dá à música esse destaque, né, que é uma manifestação da própria vontade, diferentemente das outras artes, que são artes mais artificiais, assim, mais arquitetadas, mas a música é diferente, porque a música já é uma expressão direta do próprio mundo, né?